Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Você sabia que a obesidade foi declarada uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde? Muito mais do que uma questão estética, a obesidade é um problema de saúde pública, associada a doenças como obesidade, hipertensão e pressão alta. Hoje nós vamos falar sobre obesidade, prevenção e tratamento. Por isso convidamos a médica endocrinologista doutora Raíssa Fernandes. Doutora, muito obrigado pela sua participação e uma boa noite. Boa noite, Rui. É um prazer estar aqui com vocês para trazer mais sobre esse tema que é tão importante, né? Realmente a obesidade é uma epidemia e vem atingindo hoje em dia mais de 50%, pelo menos o sobrepeso, mais de 50% da população. E pode trazer mesmo muitas consequências, muitas doenças são secundárias à obesidade. Então é um tema que a gente tem que falar para não deixar para lá, né? Certinho. Na fala inicial já veio aqui um dado importantíssimo, mais de 50% da população. Isso da população mundial, ou pode considerar a população brasileira também dentro desse índice? Também, tanto a população mundial quanto a população brasileira estão mais de 50% em sobrepeso, né? Que já é um IMC ali acima de 25. Obesidade, a gente considera o IMC acima de 30, então já é um peso mais avançado. Na obesidade, tem em média ali de 15 a 20% da população. Mas o sobrepeso também já pode trazer consequências. Por isso que a gente não pode esperar chegar na obesidade para tomar alguma atitude. Certo, já é um indício, uma indicação. O início da doença. Antes de a gente aprofundar um pouquinho mais, doutora, eu já ia entrando no assunto e estava esquecendo de te apresentar para quem nos assiste e que ainda não lhe conhece. Doutora Raíssa Pereira Fernandes é médica formada pela Universidade Federal de Goiás, UFG, fez sua primeira residência médica em clínica médica no Hospital Geral de Goiânia, o HGG, e a segunda residência em endocrinologia no Hospital Regional de Taguatinga, do Distrito Federal. Atualmente atua atendendo pacientes com obesidade, diabetes, alterações tireoidianas e outras alterações hormonais, é isso? Isso mesmo. Hoje em dia eu faço atendimentos em consultório aqui em Goiânia mesmo, né? E dentro de todas essas doenças hormonais, né? Que incluem a diabetes, a obesidade, doenças tireoidianas e outras doenças do sistema endócrino. Certo. Eu comecei falando sobre uma epidemia. A OMS considera a obesidade como uma epidemia. Se a gente fala de epidemia, a gente fala de doença. Como que a medicina enxerga a obesidade? Ela é uma doença? Sim. Hoje em dia, e não tem muito tempo, a obesidade começou a ser tratada como doença na medicina nos meados dos anos 90. Então, antes disso, ninguém pensava em tratar a obesidade. Achava que a obesidade vinha junto com outras doenças, mas que a obesidade em si, o excesso de peso em si não era uma doença. Mas isso vem mudando. Principalmente nesses últimos 20, 30 anos, a gente entendeu que a obesidade por si só já é uma doença, mesmo sem alteração de glicose, mesmo sem alteração da pressão, do colesterol. Por quê? O excesso de peso traz essas outras doenças que a gente comentou, mas não só elas, aumenta muito o risco de alguns cânceres, aumenta risco de alterações articulares, então problema em joelho, em coluna, aumenta risco de depressão, de ansiedade, de problema do sono. Então, o próprio excesso de peso traz muito mais consequências do que a gente consegue enxergar, consegue ver nos exames. Então, a partir disso, a obesidade começou a ser vista como doença. E é uma doença crônica, multifatorial. Então, o que é multifatorial? Tem vários fatores. Não é só genética, não é só o ambiente. São muitos fatores associados que causam a doença e fazem com que ela seja tão difícil de tratar. Certo, interessante. Já escutamos, já deve ter escutado alguma pessoa com sobrepeso ou com obesidade falar: eu já fiz vários exames e não tenho problema nenhum de saúde apesar do meu sobrepeso, apesar de estar fora do peso. Então é importante
enxergar essa pessoa já como um paciente com uma doença, pois não apenas as doenças mais fáceis de identificação, como a hipertensão ou a pressão alta, né? Que é a hipertensão, a diabetes, mas nesse sentido, então, a pessoa ela pode estar bastante propícia a doenças que se vão desenvolver ao longo dos anos, que é o câncer. Exatamente. Por exemplo, o câncer de mama, que é o principal câncer na mulher. Um dos principais fatores de risco é a obesidade. Então, não ter obesidade diminui o risco de ter câncer de mama. Parece que não tem nada a ver, mas isso já foi comprovado. Não só de mama, mas de bexiga, de outros tipos de cânceres também. E para o homem, o câncer de próstata também está associado? Está associado. Interessante. Importante a gente saber esses dados. Mais do que apenas a estética, mas a questão de saúde envolta especificamente. Causas da obesidade. A senhora já começou falando que a obesidade está associada a vários fatores. Mas a gente, por vezes, pensa no fator genético. A gente consegue acompanhar uma família e ver que existe um fator genético atrelado. O fator genético, de fato, ele acontece, e quais outros fatores também? O fator genético de fato existe, então a pessoa não é obesa porque quer ter, existe sim uma carga genética em relação a isso, mas não só a genética. O ambiente em si, né? Hoje em dia a gente considera o nosso ambiente um ambiente obesogênico. O que é isso? A gente tem uma disposição muito grande de alimentos calóricos, bebidas açucaradas, alimentos multiprocessados. Tudo isso são alimentos de fácil absorção de caloria, com uma quantidade de caloria muito maior do que, por exemplo, vegetais, arroz, feijão, carne, comida de verdade. Então, além da questão do alimento, o sedentarismo, a falta do exercício físico, não só de ir para a academia, mas o fato de ficar 8 horas sentado na frente de um computador aumenta o seu risco de ter obesidade, aumenta o seu risco de ganhar peso, de ter as doenças metabólicas associadas ao sedentarismo. Então o sedentarismo não é só fazer ou não exercício físico também. Além do exercício físico, essa movimentação durante o dia. Quanto mais tempo você fica parado durante o dia, maior o seu risco de ter essas doenças. Nesse ponto me trouxe até aqui uma visão. A gente vê hoje muitas crianças com obesidade. Ela falou sobre o sedentarismo. Estamos numa era digital, celular na mão, videogames, computadores. Tem essa associação de que as crianças têm estado cada vez mais obesas por conta da falta de atividade física, daquele ser criança que a nossa época éramos. Sim. Na sua não, a minha. Ser criança porque a gente corria, não tinha um celular para jogar? Com certeza. Além dessa questão da falta do exercício físico, né, um tempo de tela muito grande. O que é tempo de tela? A criança fica ou com o celular, ou com o tablet, ou com o computador. Então esse tempo que ela está lá deitada mexendo no celular é um tempo que antigamente a criança estava correndo na rua, estava brincando de pique-pega, estava fazendo atividades que gastavam mais energia. Então a criança vem gastando menos energia em comparação com as gerações anteriores. E além disso entra a questão da alimentação também. A praticidade? A praticidade, é refrigerante muito fácil, suco de caixinha muito fácil, bolacha recheada, qualquer tipo de bolacha, é o que é o lanche comum da criança, né? Então, além da falta do exercício físico, a alimentação também está começando a ser errada desde muito cedo. Certo. A senhora trouxe, a gente falou até um pouquinho aqui nos bastidores sobre a obesidade ao ponto de que tem o obeso que se enxerga como, ele fala, não, eu sou gordo porque eu sou sem vergonha. A gente teve essa conversa aqui nos bastidores e a senhora nos trouxe um posicionamento um pouco diferente. Não, você se alimenta por ser obeso. Explica um pouco melhor essa frase pra gente aqui. O que acontece? Quanto maior o peso, quanto mais gordura você tem, quanto mais gordura, principalmente abdominal, os hormônios tendem a não funcionar bem. A
insulina tende a não funcionar bem, a leptina tende a não funcionar bem. E esses hormônios, eles são importantes para fome e saciedade. A gente come, o estômago enche e o estômago avisa o cérebro, avisa os órgãos que comeu com esses hormônios. Quando a gente está acima do peso, produz os hormônios, mas é como se esses hormônios não funcionassem bem. Então chega lá no cérebro um sinal fraco de que comeu. Então tem uma saciedade menor, o paciente sente mais fome, sente fome por mais tempo. Então a obesidade faz comer mais. Certo. Então por isso, por vezes a gente vê uma pessoa que ela já está obesa e ela vem ganhando peso cada vez mais. Ela entra num ciclo que não consegue sair por conta própria. Exatamente. E não por questão mental, mas fisiológica. Fisiológica. O nosso peso, ele é regulado pelo hipotálamo. O hipotálamo é uma glândulazinha que a gente tem aqui na cabeça que produz vários hormônios que regula todo o funcionamento dos nossos hormônios. A gente chama de setup hipotalâmico. É como se fosse um peso máximo assim que o seu organismo está programado a chegar. Certo. Quando você atinge esse peso máximo e continua comendo, o seu peso máximo do setup vai aumentando. Quando você, por exemplo, chega lá nos 100 quilos, por todas essas questões genéticas, ambiental, sedentarismo, alimentação, você chegou nos 100 quilos. Quando você consegue perder peso, o seu organismo vai querer voltar para os 100 quilos, porque ele aprendeu que aquele é o peso dele. Certo. Por isso que a gente considera a obesidade uma doença crônica, que o seu organismo sempre vai tentar voltar para o peso máximo. Nossa, interessante. Então tem aí uma palavra importante na questão dessa doença, uma doença crônica. Então ela vai buscar sempre acontecer. Como que evita? Como que a gente trata essa doença crônica? Quais são os meios para que não permita que esse paciente retorne ao peso anterior? O tratamento da obesidade, ela tem que ser multifatorial também. Como a causa é multifatorial, o tratamento também tem que envolver várias coisas para chegar no sucesso. Além da alimentação, né, tem que ter um programa alimentar com menos calorias, mais rica em verduras, fibras, comida de verdade, né? Então o acompanhamento com o nutricionista é imprescindível para o tratamento de perda de peso, para aprender a comer de verdade. Não é para ficar fazendo dietas milagrosas, dietas restritivas, não adianta. Tem que aprender a comer, porque a forma de se alimentar você vai ter que seguir para o resto da vida. Então não adianta dietas restritivas. Então o primeiro ponto realmente sempre vai ser a alimentação. O exercício físico, e aí entra a mesma questão do sedentarismo. Não adianta só ir para a academia 1 hora, 3 vezes por semana, 1 hora. Quanto mais atividade você fizer, por exemplo, troca o elevador pela escada. Em vez de ir na padaria de carro, vai na padaria a pé. Levanta pelo menos a cada 1 hora para esticar a perna, dar uma volta. Precisa movimentar o corpo. E, além disso, fazer o exercício programado. O exercício programado ajuda muito. Musculação, academia, pilates, qualquer exercício, natação, qualquer exercício que você conseguir fazer, pelo menos 3 vezes por semana, é interessante. Além disso, uma boa ingesta de água. Beber água é importante para o organismo. Se manter hidratado é importante para o organismo, porque o nosso organismo confunde sede com fome. Então, muitas vezes, só o fato de estar desidratado te faz comer mais. Um sono bem regulado. Para a gente perder peso, precisa dormir bem, de 7 a 8 horas por dia. E um sono reparador. Adianta também um sono que fica acordando, que se acorda cansado. Se você está acordando cansado, tem que rever essa questão do sono também. O estresse, essa é a parte mais difícil de tratar. Porque o estresse piora a obesidade. Sim. Então o fato de estar estressado, estar ansioso, tudo isso também piora a ansiedade. E por último entra o remédio. Por último, remédio não é o que vai fazer ter sucesso no tratamento. Certo. E aí os remédios, a maioria deles, tem a ação justamente de inibir o apetite para
ajudar a comer menos. Então, entra lá na relação com a nutricionista de comer menos, né, na reeducação alimentar. Ou então, os remédios ajudam também, às vezes, no controle da ansiedade, para melhorar a questão do estresse e assim também acabar a comer menos. Então, o remédio, ele é ali um detalhe, na verdade, no tratamento da obesidade. Mas um detalhe que, na maioria das vezes, é preciso. Não é porque o remédio não é o suficiente que ele também deve ser ignorado. Até porque não é qualquer remédio, você tem que saber qual remédio vai aplicar para o problema que aquela pessoa está sofrendo. Às vezes o problema dela é um problema de ansiedade, então é um remédio para controlar a ansiedade que resolve o restante. É interessante esse ponto da falta do sono. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais agitada, a vida em 2x e a correria, principalmente aqui na capital e nas capitais. Então, é uma vida muito corrida, com poucas horas de sono e muitas preocupações na cabeça o tempo todo. Isso, significativamente, é um fator de aumento de obesidade? Com certeza. Hoje em dia já tem estudos que mostram que se você não dorme bem por uma noite, no outro dia você já tende a comer pelo menos 300 calorias a mais do que o seu basal. E isso vai acumulando, a cada dia comendo mais calorias ali, no final da semana, no final do mês, você acaba ganhando peso considerável. No final de um ano, por vezes bastante. Não se observa e no final do ano, a cada ano um ganho de peso, e quando dá por si já foi está instalada a obesidade. Exatamente. Dos métodos de tratamento, doutora, a cirurgia é um tratamento indicado? Sim. A cirurgia, ela tem, igual a medicação, tem as suas indicações. Igual tem alguns pacientes que vão se dar bem com tais remédios mais para ansiedade, outros mais inibidores de apetite. A cirurgia, a gente considera quando já teve uma tentativa de tratamento clínico, que é o que a gente chama, né, com o remédio, com a dieta, com o exercício físico, por um período, e realmente falhou. O paciente tentou, fez o exercício, tomou o remédio, fez tudo que tinha para fazer, não perder peso, ou teve um reganho, aí a gente parte para a cirurgia. A cirurgia não é para ser a primeira opção, né? Mas realmente a cirurgia é uma excelente opção. A gente tem taxas de sucesso muito grandes com a cirurgia, mas a cirurgia também não cura. Certo. Depois da cirurgia, tem que manter o acompanhamento com o nutricionista, tem que manter a alimentação, tem que fazer exercício físico, tem que se cuidar para não ter o reganho de peso. Que é igual a gente conversou em relação ao setup do hipotálamo. O organismo vai sempre tentar voltar para o peso inicial, do peso máximo, né? Com a cirurgia isso tende a demorar, mas se não se cuidar pode acontecer. Então a cirurgia ela serve como uma solução imediata para um problema instalado. É uma das opções. Exatamente. É o início do tratamento, porque depois tem que manter, né, a alimentação. Ela vai trazer o resultado esperado da perda de peso para inibir que outras doenças se instalem no corpo, mas a continuidade do tratamento ele permanece mesmo após a perda do peso. Exatamente. Certo. Vou deixar um recado aqui rapidamente. Para você, advogado que nos assiste, você tem um problema de comunicação com o seu cliente quanto ao andamento do processo. Insistentemente recebe várias ligações do seu escritório. Doutor, como está o meu processo? Existe um aplicativo que resolve esse problema. Ele notifica no celular do seu cliente o andamento do processo dele. Chama App do Advogado. Essa plataforma instalada no celular do seu cliente e alimentado pelo escritório informa e cessa essas ligações constantes no seu escritório. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. E para você jovem que busca o ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional, a Faculdade Delta está com as inscrições do vestibular aberta. São 5 opções de curso superior que pode te inserir no mercado de trabalho com excelência. Doutora, quanto o sobrepeso de adolescentes. A gente falou de crianças, agora eu quero falar de adolescentes, nós vamos falar de idosos, tá? Os adolescentes, não diferentemente, acredito, se ela vai me corrigir se estiver errado, das crianças têm tido cada vez mais esse aumento de
de ganho de peso devido à falta de atividade física, sedentarismo e a tecnologia. Todavia, a gente fala também de uma questão hormonal. Adolescentes estão passando por situações, mudanças hormonais constantes. Isso afeta diretamente para proporcionar obesidade aos adolescentes? Não, diretamente não, porque é uma alteração, realmente é uma fase, um turbilhão de hormônios, né? Confusão hormonal, realmente. Mas é uma fase fisiológica. O que é fisiológico? O organismo está preparado para isso, o organismo está esperando isso. E, na verdade, na maioria das crianças com sobrepeso ou obesidade que chegam na adolescência, daquela fase do estirão, que o rapaz cresce muito rápido, a moça cresce muito rápido, tende até a normalizar o peso. Estica na altura, o peso tende ali a ficar dentro do esperado, temporariamente. Se não tiver aquelas mudanças de hábitos que a gente vem falando, né? Sim. Então, em relação ao motivo, a causa da obesidade na adolescência, essa questão hormonal até que não é um ponto, não. Certo. E para os idosos, a gente pensa num desaceleramento do metabolismo. Isso é um fator de aumento de obesidade? Com certeza. Nos idosos, sim. Certo. Mas essa questão do metabolismo, hoje em dia os estudos têm mostrado que na verdade o metabolismo começa a cair depois dos 60 anos. Não mais depois dos 40, igual se achava. O pessoal achava que no 30 já ficava um pouco mais lento, 40 mais lento. Mas não, o metabolismo em si começa a ficar mais lento depois dos 60. Mas o que é que pode começar a acontecer? A perda de massa muscular depois dos 40. Porque um dos sistemas que mais gasta energia, que mais mantém o metabolismo ativo é o músculo. E perdendo o músculo, em quem tem um hábito mais sedentário, né? Perdendo o músculo, o metabolismo tende a ficar mais lento. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla do exercício físico resistido. Musculação, pilates, exercício de força para todas as idades. Interessante. Eu até destaquei aqui, dentre os atendimentos que a senhora faz, a palavrinha um pouco complicada, alterações tireoidianas, né? Então, alterações da tireoide. As alterações da tireoide, o que são e de que forma que elas influenciam para a obesidade? As alterações tireoidianas podem ser funcionais, que é a função da tireoide não está boa. Pode ser tanto para o excesso de produção hormonal da tireoide, quanto a falta de produção hormonal. Certo. Nossa tireoide produz hormônio e tem que produzir na quantidade certa. O excesso de hormônio faz tudo ficar mais acelerado. Inclusive o metabolismo. Certo. Então acaba que o excesso de hormônio, que é o hipertireoidismo, causa até perda de peso. Mas não é uma perda de peso saudável, porque acaba consumindo músculo. Certo. Você perde músculo, lá na frente você começa a ganhar peso, porque você perdeu o músculo quando estava com a tireoide descontrolada. Já a falta do hormônio da tireoide, que é o hipotireoidismo, deixa o metabolismo mais lento. Então pode sim facilitar um ganho de peso por deixar o metabolismo mais lento. O inchaço também, a falta dos hormônios da tireoide pode dar. E existe também uma alteração anatômica da tireoide, que seriam nódulos na tireoide. Os nódulos não interferem na questão do peso, certo, se não tiver alteração hormonal. Então são duas coisas diferentes. Certo. São doenças diferentes da tireoide, que uma pode sim estar relacionada com alteração do peso, mas os nódulos não. Entendi. Só uma curiosidade, o hipertireoidismo, a produção esse excesso o que faz acelerar o metabolismo, a exemplo, a gente vê jogadores de futebol que fazem cirurgias da tireoide para buscar um ganho de peso. E isso está relacionado? Pode acontecer se o paciente tinha essa doença, né? Se tinha esse hipertireoidismo, fazer uma cirurgia para tratar, acaba que vai ter um ganho de peso. Agora, causar o hipotireoidismo não dá um ganho de peso saudável. Certo. Né? Então, por exemplo, o jogador de futebol não teria benefício em ter o hipotireoidismo, porque acaba que o ganho de peso não é de músculo,
né? Entendi. O ganho de peso seria mesmo de inchaço, de gordura. Então não é um ganho de peso saudável. Pode lhe causar alguns problemas futuros. Com certeza. Outras alterações hormonais. Quais outras alterações hormonais podem influenciar para a obesidade? Para a obesidade especificamente, aí tem algumas doenças mais raras que podem causar obesidade, como a síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing é o excesso da produção de cortisol. Cortisol é o nosso hormônio do estresse. Tanto do estresse físico quanto do estresse emocional. Mas o estresse emocional por si só, que é esse estresse da vida louca que a gente vem tendo, não é uma causa de síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é quando o próprio organismo produz um cortisol em excesso. E aí esse cortisol em excesso pode dar ganho de peso, pode trazer pressão alta, diabetes, tudo isso. E a própria menopausa também, né? Acaba que a menopausa faz com que fique mais difícil para a mulher manter seu peso normal. Tem essa facilidade maior de ganho de peso. E isso vale também para a deficiência de testosterona no homem mais velho. No homem não acontece uma andropausa, igual teve uma época aí que foi muito falado, porque a andropausa traz a ideia de que de repente parou de produzir. Igual na menopausa. Menopausa realmente, de repente a mulher para de produzir os hormônios femininos. Isso que eu te perguntar, até para as jovens que nos assistem e não conhecem bem a menopausa, o que é a menopausa? A menopausa é quando acaba a época fértil da mulher, em volta ali em média de 50 anos, os ovários param de produzir os hormônios, que são basicamente progesterona e estradiol. E realmente para de uma vez. Certo. De um mês para o outro, a mulher parece que é outra pessoa. Agora, isso não acontece nos homens. Certo. Nos homens tende a ter realmente uma queda de produção da testosterona depois dos 50, 60 anos, mas isso é gradual e que não acontece com todos os homens. Certo. Então, depois, mais para o avançar da idade nos homens, né, quando a testosterona tende a começar a cair, esse metabolismo também vai ficando mais lento, mas não é tão drástico quanto na menopausa na mulher. Doutora, ainda temos mais uma pergunta sobre as questões de doenças causadas pela obesidade. Uma delas é a diabetes. Já existem novas tecnologias que ajudam no acompanhamento dessa doença. E a senhora fala um pouco disso nas suas redes também. Quais são essas tecnologias? Então, a gente chama, na verdade, de sensor medidor de glicose, sensor contínuo. O que é isso? É um aparelhinho que você coloca no braço, não é um aparelhinho, é realmente um sensor. Você coloca o sensor no braço, colado, e ele entra em contato ali com o seu subcutâneo para medir a quantidade de glicose que tem no seu organismo. Isso de forma contínua, o tempo inteiro medindo quanto que está de glicose no seu organismo. Porque hoje em dia os pacientes com diabetes, eles têm uma dificuldade que tem que ficar furando o dedo para medir quanto que está a glicose. Isso acaba sendo bem desconfortável, né? Uma furadinha diária para isso? Várias vezes ao dia. Em média 3 a 6 vezes ao dia, dependendo da gravidade do diabetes. E o que já são muitas. E ainda assim não mede de forma constante. Não mede de forma contínua. Certo. E aí esse sensor que fica preso no braço por 15 dias, a cada 15 dias tem que trocar o sensor, ele te mostra de forma contínua. Você aproxima o seu celular, esses celulares que tem NFC, que paga. Tecnologia de aproximação de cartão. Exatamente. Você aproxima seu celular no aparelhinho e aparece na tela do celular o valor da glicose. Então fica muito mais fácil para o paciente que tem diabetes, né, saber quanto que está a glicose para poder tomar a decisão em relação à dose de insulina, ao tratamento, né? Então facilita demais a vida dos pacientes. E qual que é a confiabilidade desse resultado? É bastante confiável. A Anvisa só libera a venda desse tipo de sensor se tiver essa confiabilidade de até 10% de alteração de diferença do valor do dedo. Certo, que então, é o mais efetivo hoje. Que é o mais efetivo hoje. Então a gente confia que ele tem no máximo 10% de diferença do dedo, que não é uma diferença tão grande, não vai mudar a conduta do paciente, né? Tem alguma restrição de utilização para pessoas com
alguma questão no corpo, ou crianças e adultos? Não, serve para crianças, adultos, idosos, gestantes, certo. Que hoje em dia tem muita diabetes gestacional também, né, que facilita demais. Então não tem nenhuma contraindicação. Nossa, interessante, inclusive, esse uso para crianças, né? Porque diabetes o furo do dedo para a criança ainda é mais complicado. Convencê-la e ela entender da necessidade de furar o dedo. Exatamente. Né? Certo. E quanto ao tratamento da obesidade, a gente também tem um outro profissional, o gastrointestinal. O cirurgião de aparelho digestivo. Então, melhor fala. O cirurgião de aparelho digestivo. Desculpa. O paciente que busca um tratamento de obesidade, em que momento ele vai procurar um cirurgião do aparelho digestivo ou um endocrinologista? Qual é a intersecção dessas duas áreas da medicina e a diferença para o paciente? O cirurgião, ele vai mais para a parte de bariátrica mesmo. Então, igual a gente comentou que a bariátrica não é para ser a primeira opção, o ideal é que o paciente com obesidade procure um endócrino, nutricionista, um personal, para fazer toda essa mudança na vida, nos hábitos de vida. E se a gente perceber, não, realmente só com tratamento clínico não está dando certo, a gente tende a encaminhar para o cirurgião. Mas o cirurgião não é para ser a primeira pessoa que procura quando está com obesidade. Certo. Ela é uma solução nesse caso, mas não é a inicial. Exatamente. Perfeito. Doutora, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas antes de encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse aqui para quem nos assiste os seus meios de contato, suas redes sociais. Eu vejo que a senhora é ativa na rede social, grava vídeos, explica sobre todo essa parte hormonal, essa questão hormonal que a senhora trabalha, atende. Então, deixa aqui, a gente escreve também para quem está nos assistindo onde a gente encontrar e as caixinhas de perguntas lá para tirar as dúvidas, tá? Então eu utilizo hoje em dia o Instagram, né, que é @doutora Raíssa P. Fernandes, DRA Raíssa P. Fernandes, e todo dia, toda semana a gente tem mesmo bastante conteúdo, não só em relação à obesidade, mas também diabetes, tireoide, menopausa, e a gente está sempre lá respondendo perguntas, trazendo muitas informações para vocês. Certinho. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. E um outro assunto mais para frente, falando sobre questões hormonais, a senhora já está convidada a continuar conosco. Bom, obrigada. E você que nos assiste, novamente, muito obrigado pela audiência de sempre. Deixe aqui nos nossos comentários, ou no nosso comentário, o seu ponto de vista. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você entenda que precisa conhecer sobre obesidade, prevenção e tratamento. Curta o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. E siga as nossas redes sociais. No Instagram, ponto de vista _PDV, Boletim Goiás em todas as redes sociais, e a nossa parceira, @TC Multimídia. Um abraço aqui ao nosso diretor, Lucimar Faria, que está, eu vou falar, tá num lindo processo, inclusive, de emagrecimento. É um cara fera demais, tá aí fazendo as atividades, e eu sou entusiasta do resultado dele. Cada semana que eu chego para gravar, eu vejo visível o resultado. Lucimar, parabéns, meu amigo. Parabéns, a saúde é vida, né? Se dessemos a quantidade adequada de nutrição e exercício, nem mais nem menos para cada indivíduo, talvez teríamos encontrado o caminho mais seguro para a saúde. Hipócrates. Uma boa noite e até mais.